Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar sequência então ao nosso curso de mecânica quântica e hoje nós vamos falar sobre normalização da função de onda. A normalização está relacionada à probabilidade. Nós não vamos ver aqui a probabilidade em detalhes, mas vocês podem ler a seção 1.3 do livro do Griffiths, que ele faz uma revisão de probabilidade bem legal. Bom, nos nossos últimos dois vídeos, nós definimos a nossa função de onda psi de xt. E nós sabemos que a função de onda, ela obedece duas condições. A primeira condição, então, é que a nossa função de onda deve obedecer à equação de Schrödinger. Está aí ela, então. E a segunda condição que nós temos para a nossa função de onda é que nós sabemos que o módulo ao quadrado da nossa função de onda é diretamente proporcional à densidade de probabilidade. E essa condição também nos diz que todas as densidades de probabilidade devem integrar igual a 1. Então, disso aqui, a gente tem essa seguinte expressão. Então, se nós integrarmos a nossa densidade de probabilidade em todo o espaço, por isso que aqui está de menos infinito a mais infinito, quer dizer que nós temos 100% de chances de encontrar a partícula em algum lugar no espaço. A gente até pode escrever isso aqui embaixo. Então, o que essa expressão nos diz? Que a partícula deve estar em algum lugar. Isso faz sentido, porque se nós temos uma partícula no espaço, nós precisamos ter uma chance 100% de encontrar ela em algum lugar se nós integramos, então, de menos infinito a mais infinito, pegando, então, todo o espaço disponível. Só que essa expressão aqui nos traz uma situação, por assim dizer, porque isso coloca uma restrição lá na nossa função de onda, porque há uma infinidade de possíveis valores para o psi que vão obedecer à equação de Schrödinger, mas não vão integrar igual a 1. Vamos ver isso mais em detalhes. Digamos que eu tenha, por exemplo, uma função de onda psi0. E a gente sabe que essa nossa função de onda aqui obedece à equação de Schrödinger, que era a nossa primeira condição lá em cima, e a sua integral dá igual a 1. Então, nós temos essa expressão aqui agora para o nosso psi0. Nós podemos escrever isso. Perfeito. Agora, vamos definir uma outra função de onda. Vamos chamar essa função de onda de φ. E vamos dizer que essa nova função de onda é uma constante multiplicado por essa nossa primeira função de onda psi0. A pergunta aqui vai ser, será que essa nova função de onda, ela obedece à equação de Schrödinger? Vamos verificar isso então. Vamos pegar nossa equação de Schrödinger aqui de cima e copiar ela aqui embaixo. Agora vamos substituir essa nova função de onda que a gente tem aqui dentro da nossa equação de Schrödinger. Então, nós vamos ficar com isso aqui. Notem que C aqui é uma constante. Então, ela sai da nossa derivada em todos os termos. E se a gente aplica o C em todos os nossos termos, no final a gente pode cortar esse C aqui. E a nossa equação de Schrödinger fica exatamente a mesma. Então, essa nova função de onda, ela obedece à equação de Schrödinger? Podemos dizer que sim. Então, esse aqui foi verificado. Agora, será que ela obedece à segunda condição? Se a gente integrar essa nova função de onda aqui, será que essa integral vai dar igual a 1? Vamos ver. Então, nós teríamos isso aqui. A integral de menos infinito a infinito
da nossa nova função. Se a gente fizer essa integral aqui, nós vamos chegar no resultado c ao quadrado. Então, a nossa constante aqui vai estar ao quadrado. E olha só, a menos que essa nossa constante seja igual a 1, nós não vamos ter uma integral igual a 1. E isso aqui não é fisicamente válido para a mecânica quântica. Não faz sentido nós termos uma densidade de probabilidade que não dê 1, que não dê 100%. Porque imagina, nós estamos integrando do menos infinito ao infinito. Então, por exemplo, a nossa densidade de probabilidade vai dar 0,8. Então, nós temos 80% de chance de encontrar a partícula em algum lugar do espaço. Isso não é verdade, porque a gente sabe que a partícula deve estar em algum lugar do espaço. E também não faz sentido nós termos uma integral que dê, por exemplo, 120%, porque não tem como a probabilidade da partícula ser encontrada ser maior que 100%. Então, essa afirmação aqui, ela não é válida. Então, ela não passa no nosso teste. Daí que entra o papel da normalização. A gente pode escolher um valor para esse nosso C aqui, para que nós consigamos integrar igual a 1. Um problema que surge é que nós sabemos que o nosso psi ele depende tanto da posição quanto do tempo. Então, mesmo que a gente encontre um C que satisfaça a nossa segunda condição, nós não temos certeza se essa nossa constante aqui vai permanecer a mesma conforme o tempo passa, porque a gente sabe que o nosso psi aqui, ele evolui no tempo. Por exemplo, digamos que eu tenha essa integral aqui, de menos infinito a infinito, e a gente integre essa nossa nova função de onda que a gente definiu ali em cima. E quando o tempo for igual a zero, a gente sabe que essa nossa integral aqui dá 1. Perfeito. Fecha com a nossa segunda condição. Mas, agora digamos que a gente integre a nossa função novamente. E agora a gente tem um tempo que seja diferente de zero, um tempo qualquer. Será que essa nossa integral ela vai dar igual a 1? A gente simplesmente não pode afirmar isso, porque a gente não sabe se isso é verdade. Porque a gente sabe que o nosso psi aqui está evoluindo no tempo. Então, a gente não sabe se essa constante aqui, que no tempo zero deu igual a 1, vai continuar assim conforme o nosso tempo passa. Daí alguém pode dizer bem assim, é só a gente pegar então e não escolher esse C aqui, essa constante, e criar uma outra constante A. E dizer que essa constante A agora vai funcionar com o nosso novo tempo aqui embaixo. Só que isso é uma violação, porque daí a nossa constante deixa de ser constante, porque ela está evoluindo no tempo junto com o psi, e isso não pode acontecer. O que a gente faz então? A gente tem que escolher um C, uma constante, que seja uma boa constante, enquanto o nosso psi ele evolui no tempo. E isso é uma afirmação verdadeira. E a gente pode provar isso da seguinte maneira. Vamos escrever essa expressão aqui, então. O que essa expressão nos diz? Que se nós queremos que C, a nossa constante, seja uma boa constante sobre o tempo, a área total que abrange nossa densidade de probabilidade não deve mudar. Então, essa nossa expressão aqui, ela tem que ser igual a zero. Vocês concordam? Agora, vamos jogar essa nossa derivada aqui para dentro da nossa integral. Então, nós vamos ficar com o seguinte. Notem que a nossa integral ela é só em função do t, mas o integrando também é uma função de x, da posição. Então, essa derivada aqui total, ela se torna parcial quando a gente coloca ela dentro da nossa integral. E agora o que a gente precisa fazer é avaliar essa nossa função aqui e provar que essa função realmente dá igual a zero. Bom, nós sabemos que a nossa densidade de probabilidade é complexa. Então, a nossa densidade de probabilidade pode ser escrita como psi estrela
multiplicado por psi. Lembrem-se que a magnitude ao quadrado de qualquer função complexa é igual à multiplicação do seu complexo conjugado por ele mesmo. Isso aqui é uma propriedade dos números complexos. Se vocês não lembram, é importante que vocês deem uma olhadinha nesse tópico. Então, nós podemos escrever essa nossa função aqui dentro dessa maneira. Aqui, pessoal, nós temos uma derivada do produto. Então, aqui nós vamos aplicar a regra do produto. Lembre-se que se nós temos uma função f multiplicada por uma função g, e nós derivamos isso aqui vai ser a mesma coisa que a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, isso aqui em cima, vamos copiar aqui embaixo. Vai ser igual a isso aqui. Perfeito. Notem agora que nós temos esse termo aqui na nossa equação de Schrödinger. Vamos pegar a nossa equação de Schrödinger que nós deixamos aqui em cima. Vamos copiar ela novamente e colocar lá embaixo para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, como nós queremos colocar a nossa equação de Schrödinger dentro dessa nossa função aqui, nós podemos até chamar de equação 1, nós temos que isolar esse nosso termo aqui da equação de Schrödinger. Vamos fazer isso então. E fazendo a mesma coisa para o nosso complexo conjugado, nós vamos ter então o inverso disso aqui. Agora, fazendo essas multiplicações aqui, nós vamos obter o seguinte resultado. E o nosso complexo conjugado vai ser o oposto disso. Vamos chamar, então, essas nossas equações aqui de 2. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar essas equações aqui que a gente encontrou e substituir aqui na nossa equação 1. Vamos fazer isso aqui embaixo. Gente, eu estou pulando essas substituições porque elas são longas e o vídeo ficaria muito comprido. Mas vocês podem fazer elas para se convencerem que chegamos a essa expressão aqui embaixo. Bom, e agora o livro do Griffiths, ele faz uma alegação matemática. Ele alega que essa equação aqui e essa que eu vou escrever, elas são iguais. Isso aqui é bem fácil de ser provado, então vamos fazer essa multiplicação aqui. Nós vamos obter o seguinte. Notem que esse nosso primeiro termo aqui é igual a esse nosso segundo termo aqui. Então, nós podemos cortar eles. Reescrevendo, nós vamos ficar com o seguinte. Então, nós podemos dizer que essa expressão aqui embaixo, ela é realmente igual a essa expressão aqui. Então, isso aqui que o livro nos alegou é verdade. Então, essas nossas duas equações aqui, essas nossas duas expressões, são realmente
as mesmas. E qual era o nosso objetivo principal? A gente queria provar, então, que essa nossa expressão aqui, então, que a derivada em relação ao tempo da integral sobre todo o espaço da magnitude ao quadrado, ela tinha que ser igual a zero. Vamos copiar, então, essa nossa expressão lá embaixo. Então, agora a gente pode substituir essa nossa função aqui por essa função aqui, porque a gente sabe que elas são iguais. Olha aqui, nós temos essa função aqui, que é exatamente igual a essa, e a gente provou aqui que essas funções aqui, elas são iguais a essa aqui. E por que é legal fazer isso? Porque aqui nós temos uma função que depende do tempo. E como nós sabemos que essa nossa função aqui, ela é exatamente igual a essa, aqui nós temos uma função que só depende da posição. Então vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar com essa equação. Vamos fazer essa substituição então. Temos aqui a integral do menos infinito ao infinito. Vamos copiar essa nossa equação aqui. Como agora a nossa integral e a nossa derivada está em relação a x, nós podemos cortar a nossa derivada com a integral. E ficamos apenas com esse termo aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo. Então, agora a gente tem que saber se essa nossa expressão aqui realmente... Então, nós temos que saber se essa expressão aqui realmente ela é igual a zero. E isso é muito fácil de a gente verificar que sim. Porque, olhem só, se o nosso psi ele tender a zero, enquanto o nosso x ele tender a mais e menos infinito, nós vamos ter essa expressão aqui igual a zero. E o que isso quer nos dizer, pessoal? Que aqui que está a chave de ouro da nossa aula. Que, felizmente, a equação de Schrödinger tem a propriedade de preservar automaticamente a normalização da função de onda. Então, se a gente normaliza a onda para um tempo igual a zero, essa função de onda vai estar normalizada para todos os tempos futuros. E sem essa característica, a equação de Schrödinger seria incompatível com a interpretação estatística que a gente viu e toda a teoria iria por água abaixo. Mas isso não acontece. Então, a gente pode até escrever aqui, porque eu quero que vocês lembrem muito bem disso, e isso é realmente fantástico da normalização. Então, olha só, a integral ela é constante, então ela vai ser independente do tempo. Se psi está normalizado em t igual a zero, ele vai ficar normalizado para todos os nossos tempos futuros. E é isso que a gente provou nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal, e nos vemos então na próxima, que nós vamos falar sobre o momento da função de onda. Vejo vocês lá então. Um abraço.